Hoje vamos mergulhar num tema que mais cedo ou mais tarde toca a todos nós. O luto. É uma daquelas experiências humanas que são universais, mas que paradoxalmente nos podem fazer sentir completamente sozinhos. A ideia é explorarmos juntos esta jornada que é tão complexa para a tentarmos compreender um bocadinho melhor. E para começar, nada como a poesia. Este verso de José Gomes Ferreira, ele capta de uma forma tão bonita a nossa dificuldade em lidar com o caráter definitivo da perda. E é esta citação que nos abre a porta para o que vamos discutir. O que é que significa, do ponto de vista psicológico, perder alguém ou algo que é fundamental para nós? Bem, para começarmos, é mesmo crucial definir o que é o luto, porque não é só tristeza, é muito mais do que isso. É, na verdade, um processo de adaptação, um processo que é fundamental e absolutamente necessário. No fundo, o luto é a nossa reação à perda de um vínculo, de uma ligação muito forte. O psicólogo John Bowlby descreveu isto na perfeição. É o sofrimento que vem a seguir à perda de um apego. E é por isso que dói tanto, não é? O mais importante é mesmo vermos o luto não como um sítio onde ficamos presos, um estado estático, mas sim como um percurso, uma travessia que temos de fazer para nos ajustarmos a uma nova realidade. E estas características são muito interessantes. Vemos aqui o doloroso e o inevitável, o que é óbvio. Mas depois, ali no meio, surge a palavra saudável. E este ponto, para mim, é absolutamente central. O luto não é uma doença, não é algo que precise de ser curado. É, isso sim, uma resposta perfeitamente natural e, mais do que isso, necessária a uma perda. Agora, quando a perda acontece, o nosso mundo interior pode transformar-se num autêntico caos, não é verdade? Felizmente, existe um modelo bastante conhecido que nos ajuda a pôr alguma ordem nisto, a dar nome e a compreender estes sentimentos que, no início, podem ser completamente avassaladores. Estamos a falar do famoso modelo de Elizabeth Kubler-Ross. E atenção, é fundamental sublinhar isto desde o início. Isto não é uma checklist, não é uma lista de fases que temos de cumprir por ordem. São, na verdade, reações emocionais muito comuns que podem surgir, desaparecer e até sobrepor-se. Esta imagem ilustra na perfeição a montanha-russa emocional que isto pode ser. A negação, por exemplo, funciona quase como um amortecedor, uma proteção inicial contra o choque. Depois pode vir a raiva, quando a realidade começa a instalar-se, ou a negociação, aquela tentativa desesperada de ganhar algum controlo, a tristeza profunda e, eventualmente, a aceitação. Mas, e isto é o mais importante, não há uma ordem certa. É perfeitamente normal andar a saltar entre estas reações, voltar atrás ou até sentir várias ao mesmo tempo. Portanto, a ideia central é mesmo esta. Este modelo é como um mapa que nos ajuda a compreender o território emocional do luto. Não é, de todo, um manual de instruções. O que ele nos oferece é uma linguagem para aquilo que se sente, mas nunca uma receita de como se deve sentir. Muito bem, agora vamos dar um passo em frente. Vamos passar de simplesmente compreender as reações para olharmos para o luto como um trabalho ativo. E esta perspectiva é transformadora, porque nos coloca a nós, pessoas em luto, como participantes ativos na nossa própria jornada de cura. Ou seja, em vez de ficarmos à espera que as fases passem por nós, o modelo do psicólogo William Worden propõe que tenhamos um papel ativo. A teoria dele é que existem tarefas específicas que precisam de ser feitas para que o processo de luto possa avançar de uma forma saudável. E estas tarefas são o que se chama o trabalho do luto. Primeiro, é preciso aceitar que a perda é real e irreversível, tanto a nível intelectual como emocional. Depois, é crucial dar espaço para processar a dor em todas as suas formas, em vez de a reprimir. A terceira tarefa é muito prática, ajustarmos a um mundo onde aquela pessoa já não está fisicamente. A quarta é talvez mais sutil, encontrar uma forma de manter uma ligação simbólica a quem partiu, mas ao mesmo tempo voltar a investir na nossa própria vida. E por fim, talvez a mais desafiadora de todas, a busca por um novo significado perante esta nova realidade. Claro que, apesar de o luto ser uma jornada tão pessoal, às vezes o caminho pode ficar bloqueado. E aí torna-se mesmo muito importante saber reconhecer os sinais de um processo que está a fluir, que é adaptativo, em contraste com um luto que se tornou complicado. A diferença aqui é bastante clara, não é? Num luto saudável, a dor, mesmo sendo imensa, vai suavizando com o tempo, vai permitindo que, aos poucos, se volte a encontrar alegria e a investir na vida. Já no luto complicado, aquela dor aguda, inicial, permanece, torna-se incapacitante por muito tempo e impede que se consiga regressar a uma vida funcional, tanto a nível prático como emocional. É mesmo fundamental percebermos que, embora o luto seja normal, a persistência e a intensidade de certos sintomas são um grande sinal de alerta.
Sentimentos como estes que vemos aqui indicam que o apoio de um profissional pode ser não só benéfico, mas absolutamente necessário, e não deve haver qualquer hesitação em procurar essa ajuda. E chegamos ao horizonte do luto. E aqui a ideia não é esquecer, de todo. É sobre criar um novo futuro com que consiga honrar o passado. É todo um processo de reorganização da vida e do seu próprio significado. Esta citação do Machado de Assis capta perfeitamente a essência da tarefa final do luto. A ideia não é, de todo, apagar a memória. É, isso sim, permitir que a nossa história continue. É sobre abrir espaço para que um novo capítulo possa ser escrito, um capítulo que integra as lições e o amor do capítulo que ficou para trás. Esta é, se calhar, a ideia mais importante a reter de tudo isso. O objetivo não é superar a perda, como se fosse um obstáculo que deixamos para trás. A imagem da cerâmica japonesa, o kintsugi, é uma metáfora perfeita para isto. As peças partidas são reparadas com ouro e as fraturas tornam a peça ainda mais bela e única. Adaptarmos à perda é um pouco isto, é integrar a fratura na nossa história, permitindo que se torne parte de quem somos, sem que defina a totalidade da nossa existência. E isto leva-nos, então, à nossa reflexão final. É um paradoxo incrível, não é? Como é que uma coisa tão dolorosa como a perda se pode transformar em crescimento? A verdade é que a experiência do luto, por mais devastadora que seja, tem este potencial. O potencial de nos fazer redefinir prioridades, de aprofundar a nossa empatia e de nos levar à descoberta de um novo sentido para a vida. É uma pergunta que, no fim de contas, fica para cada um de nós.